Bom, nessa análise de hoje eu trouxe algumas notícias novas para a gente discutir o tema que dá título à análise, aí, motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo, mas eu também quero misturar essas notícias novas que eu trouxe a discussões que eu já fiz aqui no canal. Então é como se a gente transformasse as discussões, as notícias que eu estou trazendo, as novas e as anteriores, e a gente transformasse essas notícias em quebra-cabeça, em peças de um quebra-cabeça para a gente montar um cenário, um panorama da crise global, mas hoje eu quero discutir em específico o caso europeu, porque a Europa vive a seguinte situação, os governos europeus. Eles atendem, boa parte dos governos tem uma agenda que está colocada diante de si, que é uma agenda das oligarquias financeiras, precisa levar a cabo uma série de reformas e reformatações para aumentar a presença monopolista, o nível de vigilância e controle sobre a sociedade. Só que quanto mais essa agenda avança, mais isso empobrece as classes médias e trabalhadoras, mais isso revolta as pessoas, mais isso quebra setores econômicos e mais o ambiente fica ingovernável, o que faz dos governos ferramentas que vão se desgastando conforme as oligarquias vão utilizando essa ferramenta que são os governantes. Então, qual é o pano de fundo da discussão de hoje? A crise global, produto da agenda das oligarquias, e que está sendo levada a cabo pelos governos, mas que inviabiliza os próprios governos como ferramenta porque eles se desgastam no que eles tentam fazer avançar a agenda das oligarquias. Foi semana passada ou retrasada? Agora acho que é semana retrasada, mas tudo bem, a análise dos últimos dias aí. Lembra que eu trouxe aqui uma discussão para fazer com vocês sobre a fritura do Boris Johnson? Que o Boris Johnson foi fritado por quê? Ele foi fritado ali para produzir uma catarse política, para produzir um teatro político, para passar a impressão de que algo está mudando, para que nada mude na verdade. Ou seja, eu faço um grande espetáculo político de distração, passo a impressão de tirar o Boris Johnson, colocar outro governante, para passar a impressão para o povo de que algo muda. Aí as pessoas se distraem com escândalo sexual, com escândalo de festinha, com os mais variados escândalos, colocam para fora o seu ódio social, que é por outros motivos e não necessariamente aqueles que... Pode ser aqueles também, mas o motivo do ódio social é a crise econômica e política que a Europa vive, por causa da agenda promovida pelas oligarquias financeiras. Reformatação do sistema energético, reformatação da produção de alimentos, sanções contra a Rússia que pioram o quadro da cadeia de suprimentos global. Então a gente tem vários motivos que levam a sociedade a ficar insatisfeita porque toda essa crise econômica explode em cada um dos indivíduos das classes médias e trabalhadoras, nos mais variados países, não só na Europa, mas aqui eu estou discutindo o caso específico da Europa. E ao invés dos governantes mudarem essa agenda e adotarem uma agenda que tente reduzir a crise, os governantes tentam dobrar a aposta e aumentam a crise. Isso leva a protestos, leva a revolta social, inclusive isso leva a divergências de setores de cúpula econômica, inclusive, que nem todos, tem muitos setores preocupados com a velocidade com que essa agenda monopolista está se dando. Isso vai levar a um desentendimento das cúpulas políticas que obedecem a esses interesses. Então é isso tudo que justifica a crise na Europa. E no momento em que eu fiz essa análise falando sobre a questão do Boris Johnson, a partir do artigo do Off Guardian, que é um portal do qual eu discordo de algumas coisas, concordo com outras, mas isso é do jogo, né? Vocês também me assistem aqui, concordam com algumas coisas, discordam de outras, isso inclusive é saudável. Muitos de vocês comentaram o seguinte, a partir da discussão que eu fiz naquele vídeo, isso aí vai se dar em efeito dominó. O Boris Johnson é o primeiro de muitos que vão ser fritados, e eu trouxe novas notícias aqui que demonstram que vários de vocês que comentaram isso estavam realmente certos, porque o cenário de crise exige o quê? Que para manter o controle político, se promova uma espécie de sacrifício no altar público. Para que serve sacrifício no altar público? Para passar a sensação para a sociedade de que as coisas mudam, para que não seja necessário mudar estruturalmente nada. Eu troco um capacho por outro e passo a impressão de que as coisas mudaram. É isso que está acontecendo no Reino Unido, também vou discutir aqui nessa análise de hoje essa questão. Sendo que eu já pincelei isso, quando dias atrás eu falei sobre o fato da... a Liz Truss se candidatando ao cargo que era do Boris Johnson de primeiro-ministro. Eu falei, a Liz Truss vai ser ainda mais controlável do que o Boris Johnson já era. Se for, né, mas tem outros personagens que estão aparecendo aí, a gente vai discutir isso ao longo do tempo.
Então vamos começar, vamos entrar aqui nos meus 6 pontos, naquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para discussão, e vamos trazer umas notícias novas, algumas eu vou requentar para misturar na coisa toda, aí, sabe aquela comida que fica na geladeira, assim, aquela massa que sobrou, tá fazendo uma massa nova, tu pensa, não, nessa aqui vai para o jogo ali, a gente faz faz um bem bolado alimentar ali para não jogar nada fora, né? Na época de crise aí, não se joga comida fora, na verdade não se joga nunca, né? Mas quando a crise está feia ainda, aquela massa na geladeira que ela ganha outras cores, né? De repente. Vamos conversar um pouquinho então, para eu parar de falar de culinária de pobre, né? Que é o meu caso, e vamos falar um pouquinho sobre as notícias que eu trouxe aqui. Eu vou trazer comida nova, massa nova que eu estou fazendo, e vou puxar aquela massa que estava na geladeira lá e vou misturar tudo para a gente fazer um rango para hoje. Primeiro ponto. O primeiro-ministro, então, 6 pontos, 6 anotações, todas elas, algumas com notícias novas, outras com notícias requentadas, mas para gerar uma compreensão geral aí. Primeiro ponto. O primeiro-ministro da Itália, o Mario Draghi, apresentou a sua renúncia por dificuldades de governar. De governança não, né? Essa palavra governança está sendo tão surrada, né? Então, o primeiro-ministro da Itália apresentou a sua renúncia por dificuldade de governar. Ele não está conseguindo governar. Ele não está conseguindo levar à frente projetos, passá-los pelo parlamento. Porque está difícil fazer maioria. E por que está difícil fazer maioria? Porque os interesses, tanto nas cúpulas quanto os interesses, inclusive, do povo, porque tem políticos que, por incrível que pareça, ainda estão preocupados com o povo, é uma minoria, mas estão. E aqueles que são sem vergonhas também se preocupam muito com a imagem. Ou se vão se conseguir se reeleger, se levarem à frente a cabo toda a agenda que está posta na mesa. Então existe uma série de preocupações. Preocupações que vêm de cima, de baixo, do meio, do lado e do outro. Por causa desse cenário de crise econômica, que leva à revolta social e a um desacerto lá em cima também, tu tem um desacerto político, porque são esses caras que são uma espécie de manifestação institucional de uma crise que é muito mais profunda do que toda crise institucional não começa na instituição. A crise institucional começa de um cenário mais concreto, mais subterrâneo, mais profundo, que estoura na instituição. Quando a gente fala de crise institucional, a gente está falando de algo muito mais profundo do que problema nas instituições. Tá? Logicamente que o parlamentarismo ele tem um funcionamento diferente. Mas essa dificuldade de conseguir formar maioria para governar revela o quê? Um desacordo entre vários setores. E o Mario Draghi, ele apresentou a sua renúncia para o presidente e o presidente italiano não aceitou a renúncia. O que o Mario Draghi está tentando fazer? Está tentando demonstrar que não está avançando a coisa. Detalhe, isso está acontecendo na Estônia também, que é uma outra notícia recente que eu trago para vocês. Aquela dificuldade que o Boris Johnson estava passando e a fritura do Boris Johnson está se ampliando para outros países. Por quê? Porque as lideranças capacho das oligarquias, o Mario Draghi é um cara do mundo financeiro, um cara do mundo dos banqueiros. O Mario Draghi, para quem não lembra, é aquele cara que ganhou no ano passado, ano passado foi esse, acho que foi esse ano, inclusive, não foi nem ano passado. O Mario Draghi ganhou um prêmio do Atlantic Council como destaque geopolítico. Então o cara é um capacho do atlanticismo, tá? O Mario Draghi, por favor, não confundam o Mario Draghi com um político que tem algum apelo ou algum interesse popular, tá? O Mario Draghi é uma figura profundamente ligada aos altos interesses transnacionais e geopolíticos do atlanticismo. Então vamos lá. O Mario Draghi, ele está tendo dificuldades para fazer avançar a sua agenda. A política da Estônia, lá, a primeira-ministra que apresentou sua renúncia, também está tendo dificuldades. Por quê? Porque existe um desacordo, um desacerto que é produto de uma crise profunda. Não é uma crise institucional, até que no Brasil se fala muito em crise institucional. A crise institucional que o Brasil vive não nasce nas instituições. Ela explode nas instituições que já não conseguem mais tapar furo. Elas não conseguem mascarar minimamente para que servem. Então a crise institucional revela algo mais profundo, um desacerto mais profundo. Então, o que está acontecendo na Itália, e o que está acontecendo na Estônia, o que está acontecendo na Europa como um todo, o que está acontecendo no Reino Unido, é que existe uma crise profunda, um medo do regime político e um instinto de sobrevivência, um medo das oligarquias que querem continuar mantendo o regime político à base de esparadrapo para conseguir manter os seus interesses, mas a dificuldade de orquestrar isso tudo, porque tem uma crise enorme no horizonte, que já está se instalando cada vez mais. Então,
Por que o Mário Draghi apresenta renúncia? Por que a primeira-ministra da Estônia, que me perdoe, esqueci o nome dela, e não anotei, perdão mesmo. Por que apresentam renúncia? Porque não estão conseguindo levar à frente, não estão conseguindo formar a maioria, porque existe um desacordo muito grande. O cara que é sem vergonha e atende interesses de oligarquia, o que são quase todos os políticos, não há também não há um consenso mesmo dentro desses setores mais poderosos. Porque tem setor poderoso que também não, tanto é que a gente já falou aqui. Tem setor poderoso para não, alto lá. Essa agenda aí da governança social e ambiental, vamos conversar sobre isso. Tanto é que eu já trouxe aqui falas do primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz. Não, vamos devagar. Ou vocês acham que o Olaf Scholz está representando o interesse do povo? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, tem gente graúda que me apoia que também está vendo com maus olhos isso aí. E outra, se essa agenda avança rápido demais, a população fica indignada e me derruba do poder, eu não consigo fazer valer a agenda de vocês. Então, o papel do político é fazer aquele trabalho sujo junto à sociedade para os de cima. Só que para tu conseguir fazer o trabalho sujo para os de cima, tu tem que ter uma coisa que é capital político mínimo. Claro, a gente sabe que boa parte das democracias são ultra fajutas, que elas são forjadas para parecerem representativas, mas na verdade elas não representam merda nenhuma e o povo fica achando que participa das coisas quando na verdade não participa de nada. É tipo quando tu tem um primo pequeno, um sobrinho que tu tá jogando videogame e hoje em dia esse exemplo não vale muito porque os controles já não tem fio. Mas tu pegava um controle velho lá jogado e nem conectava no videogame e deixava o controle no chão, assim, ou amarrado na mesa, pro moleque achar que estava jogando. Em muita democracia é mais ou menos isso aí. O povo acha que está ali jogando, mas na verdade ele está com o controle desplugado, né? Se tu pegar hoje, desliga lá, tira as pilhas do controle que são por Bluetooth ali, o moleque fica lá jogando achando que está participando e na verdade não está. Mas mesmo, tem que ter, assim, tu tem que ter uma aparência mínima de que a sociedade está participando. E dada a crise e dado a agressividade do projeto do Great Reset, a sociedade está percebendo que não está participando minimamente. É por isso que a gente está vendo protestos, a gente está vendo aí os holandeses quebrar tudo, a gente está vendo na Polônia esses protestos acontecendo, a gente está vendo acontecer na Itália, a gente está vendo acontecer na Alemanha, a gente está vendo acontecer no Reino Unido. Então as pessoas perceberam que não estão participando minimamente da coisa toda, porque o projeto é muito agressivo. E os políticos estão gritando, dizendo, olha, eu não estou conseguindo fazer avançar isso aí é uma coisa grosseira, não está dando. Eu estou tentando ser ferramenta, mas não está rolando. Segundo ponto. A dificuldade para formar maioria revela as contradições de interesses de cúpula também. Porque se a agenda do Great Reset gera pânico, medo, crise, revolta nas classes médias e trabalhadoras, até porque leva a uma quebra de pequenas e médias empresas, desemprega muita gente, reduz o salário, aumenta o preço das coisas. Está havendo uma reformatação do sistema energético, está havendo uma reformatação do sistema de produção de alimentos. Está havendo uma reestruturação da cadeia de suprimentos. A gente está formando bolhas de suprimentos que os dois lados, tanto a Eurásia quanto o Atlanticismo, chamam de bolhas, cadeias de suprimento amigáveis. Ou seja, está havendo uma reformatação e é essa reformatação que explode nas pessoas. Só que os governantes europeus, ao invés de repactuarem com o ambiente que tinham anteriormente para tentar recuperar o fôlego, não. Ao invés de retomar as conexões com a Rússia para se reabastecer com a energia russa e aumentar e promover um crescimento econômico no pós-pandemia, os caras vão cortando cada vez mais relações com a Rússia e sem os combustíveis russos a Europa para. Então é como se eu tivesse algo ruim, é como se eu estivesse comendo algo que me dá alergia, me faz mal, e eu percebi a alergia, estou ficando mal, estou ficando com a orelha inchada, com o olho inchado, estou virando uma espécie de Digimon. Aí, cara, ao invés de tu parar de comer aqui, tu começa a comer mais daquilo. Quanto mais sancionar a Rússia, quanto mais aumentar essas medidas de cavalo de pau energético com discurso ambiental, quanto mais aumentar isso num cenário de crise, tanto pior. Vai piorar o ambiente. Detalhe, já tenho discutido tudo isso nos últimos tempos, só estou fazendo aqui uma síntese a partir de novas notícias, a gente vai formando um panorama. Terceiro ponto, as revoltas na Holanda, e aí a gente está falando de Europa, né, aquela revolta dos produtores rurais. E as revoltas no Sri Lanka, que sim, não ficam na Europa, tá? Ficam lá na Ásia, estou trazendo só como mais um exemplo no mundo, revelam o contexto de crise produzido pelo Great Reset, porque tu tem destruição de setores.
Tanto o caso do Sri Lanka, que falou que não iria mais adotar fertilizantes químicos e meses depois estava sem comida, quanto o caso da Holanda, que quer combater os rebanhos e os fertilizantes, tudo isso está levando a uma destruição da economia. Destruição, inclusive, do setor econômico fundamental, que é a produção de alimentos. As sanções contra a Rússia estão destruindo completamente os setores energéticos. As medidas ambientais, muitas delas, estão atacando os setores energéticos. Então, quando a OMC fala, é a OMC que falou disso, se eu não me engano, quando a OMC fala de uma policrise, claro que tem uma policrise, os caras produzem poliproblemas, eles jogam um monte de problemas ao mesmo tempo. Primeiro os lockdowns, depois sanções contra a Rússia, depois medidas de cavalo de pau ambiental, então não tem sistema produtivo que aguente. Tudo isso para quê? Para tentar reformatar as relações econômicas, para construir um novo cenário ainda mais monopolista. Por isso que é uma agenda das oligarquias financeiras. Quebra pequenos e médios, quebra muitos grandes, inclusive. Inclusive são esses aí que estão mantendo alguns setores políticos com o pé atrás. Tanto é que há divergências entre setores políticos que até então eram setores irmãos, que concordavam em quase tudo. Eu estava começando a ver discordância de gente que antes concordava. Por quê? Porque esse aqui é bancado por um e esse aqui é bancado por outro. Vai ter discordância, tu vai ver isso também nas redes, né? Porque tem uma escala de influência, né? Os caras bancam políticos, os caras bancam influencers, comunicadores, e às vezes vão começar a se bicar um ao outro. Por quê? Porque existe um desajuste de setores poderosos, que estão compelindo a sua zona de influência para um lado e outros não. Porque não há uma concordância. É uma agenda de crise profunda. É uma reformatação muito pesada, que inclusive muitos setores lá de cima não conseguem entender também de onde é que vem essa coisa toda. Quarto ponto. O mundo atlanticista vive uma crise de legitimidade política, e é uma crise de lei. Quando o Atlantic Council reclama toda semana de uma crise na democracia, é uma crise de legitimidade política produzida pela crise. Então, olha, produzida pela crise econômica. Repito, ó, o mundo atlanticista vive uma crise de legitimidade política por causa da profunda crise econômica. Porque é uma agenda tão agressiva que ela é como se ela estivesse dissolvendo laços. Então tu está reformatando um cenário e está se criando um cenário social e político inesperado. Então quando o atlanticismo fala de uma crise da democracia liberal, é porque essa crise econômica é tão profunda e a insatisfação das pessoas é tão grande que elas estão questionando o regime que elas vivem. Elas estão entendendo, sabe? Elas estão vendo que o controle não está ligado o fio tá amarrado na mesa do videogame e não tá plugado. Tá vendo que o controle pro Bluetooth, se tu não é da época do controle com fio, tá vendo que o controle com Bluetooth ele tá sem pilha, entendeu? A luzinha não tá ligada, tu tá só ali de bobalhão ali com aquilo na mão. Essa crise de legitimidade do regime político, essa crise institucional, ela tá levando os regimes democráticos, prestem atenção nisso. É como se tu tivesse o Dr. Jekyll e tu tivesse que acionar o Mr. Hyde. Então tu é o Dr. Jekyll cada vez mais virando o Mr. Hyde, tá vendo aquela coisa do médico do monstro. Ele está vendo cada vez mais a face da repressão do bem. Pode perceber, a democracia tem que controlar, ou tem limites para a democracia, tem limites para a liberdade, porque está perdendo controle. Como na democracia tudo tem que cheirar a liberdade, tudo tem que cheirar falsamente, né? Tem que cheirar a liberdade de expressão, a democrático, tem a repressão do bem. Porque os caras perderam o controle. Então é como se eles passam ali uma tinta colorida no porrete e te acertam na cabeça, vai doer igual, entendeu? Só que ele vai ter uma tintura diferente, porque é uma crise de legitimidade profunda, porque os interesses que estruturam todo esse regime, eles não estão entendendo direito, muitos não estão entendendo essa proposta. Aquelas normativas que vêm da BlackRock, da Vanguard, os caras que têm o dinheiro com a BlackRock, com a Vanguard, que são esses sujeitos ocultos aí, donos do dinheiro do mundo, essa agenda que é encabeçada pela BlackRock, pela Vanguard, pela State Street, pela Fidelity, esses grandes gestores de ativos, toda essa coisa mobilizada pelo Fórum Econômico Mundial, toda essa agenda do Great Reset, da agenda da governança social e ambiental, está pirando muita coisa. Porque não tem como tu mexer numa estrutura econômica sem tu descompassar toda a política também. Então, essa crise institucional, essa crise de legitimidade da democracia liberal, é uma crise mais profunda que isso. Ela revela uma crise no poder. Ela revela desacordos. A gente vai ver setores que não dialogavam entre si antes, se aproximando porque a coisa ficou feia.
A gente vai ver grupos agindo pragmaticamente para se manter vivos. Por isso que os BRICS são um acordo pragmático. Não é que um morra de amor pelo outro, mas a gente precisa sobreviver. Entendem? Então, a política ela é movimentada por essa crise estrutural. Quinto ponto. No Reino Unido, um teatro político está sendo promovido para controlar a crise. Isso vai acontecer em vários países. Aquele teatrinho de mudança, muda tudo para não mudar nada. Epidermicamente tudo muda, muda tudo por fora, muda a roupa, mas o cara só chegou, só trocou a roupa, mas não tomou banho. Chegou do futebol, trocou a roupa, mas não tomou banho. A coisa continua fedendo ali, entendeu? Então, quem entrar no lugar do Boris Johnson vai seguir a mesma agenda, a mesmíssima agenda. Todos falam as mesmas coisas. E eu não estou falando só dentro do campo conservador. A gente vê que a esquerda também não tem uma proposta diferente no Reino Unido. Direita e esquerda apresentam poucas soluções, são raros os que apresentam uma saída factível para os problemas, que criticam abertamente o Great Reset, que criticam abertamente essa agenda do cavalo de pau energético, essa coisa toda, entendeu? Não são tantos assim que fazem isso no mundo. Enquanto não houver ninguém tocar no cerne da coisa, vai continuar essa porcaria. Tu troca um por outro, troca outro pelo um, daí volta, daqui a pouco volta o outro, a crise continua, vira só uma passagem de bastão, mas nada muda. Sexto e último ponto, o substituto de Boris Johnson tende a aprofundar ainda mais a crise, porque todos são servos da mesma agenda. Tu vai ver ali, o cara da Holanda é um cara que está seguindo a agenda do Great Reset, o cara da França, o cara da Alemanha, tu vai ver do Canadá, o Joe Biden, da Austrália, da Nova Zelândia. Então, o Mario Draghi, vão se repetindo as mesmas ideias, os mesmos ideais, a mesma base, o mesmo lastro. Esses caras vêm da mesma forma, eles têm o mesmo molde. Então só está trocando um por outro, mas enquanto continuar a agenda de estrangulamento da Rússia, sanções, cavalo de pau energético, parar a produção, tentar reformatar tudo ao gosto das oligarquias financeiras, desse projeto da agenda da governança social e ambiental, a crise vai se aprofundar. A natureza da crise é o próprio Great Reset. As nações que não adotam isso estão um pouco mais blindadas. Quem tentar adotar a agenda da governança social e ambiental e essa agenda do Great Reset, quanto mais percentual de setores econômicos adotarem isso, maior vai ser a crise, a fome, a falta de energia, porque é uma agenda destruidora da economia. Então é preciso encontrar o coração, sabe aqueles filmes de terror onde tu tem que achar, o bicho está lá, tu tem que achar o coração dele e matar o coração dele, senão ele vai continuar se mexendo. Sabe, acho que não é o filme do Piratas do Caribe lá que tem o coração do David Jones, tem que achar lá o coração e, entendeu? Porque senão não tem como. O monstro vai continuar ali soltando o Kraken para destruir toda a economia, né? Hoje é cheio de analogias, né? Então é isso, né? Vamos continuar acompanhando esse cenário porque ele está cada vez assim, não estou dizendo que eu quero crise, estou dizendo que o cenário ele se torna mais claro para a gente enxergar a crise. As coisas vão ficando... Porque quando tem crise, as vísceras elas ficam muito expostas e a gente consegue enxergar com um nível de nitidez maior as coisas. A política fica mais grosseira, mais truculenta. Dá para ver, assim, a coisa fica mais assintosa, ela fica mais ofensiva. A gente vê as pessoas mais como elas são, mesmo os políticos, que são figuras profundamente dissimuladas e sem parte de dentro, entendeu? Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar via boleto, via cartão pelo Apoia-se, que é uma plataforma virtual de apoio financeiro. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo, é apoia.se/Verdade Concreta, apoia-se. Ou tu pode ajudar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, é pixverdadeconcreta, tudo direto, tá? Tudo junto, pixverdadeconcreta@gmail.com, e sempre com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor fixo, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.